Boa noite a todos. O nosso trabalho era sobre uma proposta de melhoria de layout e fluxo de trabalho em uma operação logística, utilizando o Lean. Nosso grupo é composto por eu, Custódio Tonete, Gabriel Diniz, Jean Carlos, Karina Martins, Murilo Grades e Wagner Teles. Foi orientado pelo professor Marcelo Togo. Basicamente, nosso trabalho ele vai abranger duas áreas, que é o que é o Lean e o que foi realizado durante o nosso desenvolvimento. Basicamente, o Lean ele é fazer mais com menos, para entregar mais qualidade com menos pessoas, utilizando menos recurso financeiro. Essa é a base principal do Lean. O nosso trabalho ele foi utilizado no estudo de caso numa empresa de logística localizada em Viana, que realiza o serviço de armazenagem de mercadorias para um cliente, o qual ele distribui essa mercadoria para todo o Brasil. A gente fez um mapa de processos inicial de toda a operação logística para visualizar possíveis gargalos, possíveis problemas que estavam acontecendo na operação. O processo inicial a gente percebeu logo de antemão que estava tendo muito gargalo no fato do recebimento de mercadoria não ter agendamentos. Então, qualquer carreta que chegasse para realizar descargas era feita a qualquer momento, sem ter um agendamento prévio, sem ter um aviso prévio dessa mercadoria. Então, a qualquer momento que chegasse a mercadoria, a operação toda se desdobrava para tentar receber, sem poder se organizar. Então, a gente percebeu que isso era um gargalo, e aí, de antemão, a gente resolveu isso aplicando um agendamento de recebimento. Então, todo o processo de mercadoria para ser armazenado, a gente implementou a ideia do agendamento, onde, com 24 horas de antecedência, o cliente ele notifica o operador relacionado à mercadoria, para poder o operador se preparar, para visualizar aonde vai alocar a mercadoria, como pode receber, quantas pessoas orientar para esse recebimento. Então, com o agendamento de recebimento, a gente já conseguiu estar melhorando, principalmente o que refere-se ao prazo de armazenagem. A gente também implementou a conferência às cegas no recebimento de mercadoria, porque o recebimento ele era feito todo baseado na nota, o que aumentava a incidência de erros. Então, a gente, com a conferência cega, a gente conseguiu fazer com que o operacional conseguisse, baseado no sistema dar entrada, e aí qualquer problema que desse relacionado a não recebimento conforme, avaria, divergência na quantidade de nota, era tratada posterior ao recebimento. Então, com essa tratativa também que a gente implementou, a gente conseguiu ainda assim diminuir mais o tempo de recebimento, porque antes era tudo feito de forma bem manual, onde o operacional recebia a mercadoria, visualizava possíveis problemas, para depois tratar, para depois dar entrada. Então, a gente já minimizou esse tempo todo, dando entrada direto na mercadoria e tratando de forma posterior qualquer possível divergência. Então, a gente conseguiu aplicar o agendamento de recebimento com prazo mínimo de 24 horas, criar essa agenda para caso não tenha disponibilidade para receber, e essa notificação relacionada ao tipo de carga também. Já no agendamento, o cliente já notifica essa informação para a gente. O modelo proposto pela gente, então, já abrangia as 3 mudanças que nós fizemos, que foi o agendamento de recebimento, a realização da conferência às cegas e a realização da entrada de forma sistêmica. E aí, qualquer problema que desse no recebimento era tratado de forma posterior. A gente então vai apresentar aqui no vídeo o modelo proposto de recebimento. O modelo antigo ele era mais curto, ele parecia ser mais simples, mas ele tinha muita margem de erro. Então, com o modelo atual que a gente implementou, a gente consegue manter o padrão para recebimento com qualidade. Esse é um pallet como chega para o fornecedor, e esse é um pallet já alocado no porta-pallet, onde o operador logístico precisou rebater a mercadoria para poder alocar ela na posição certa. A gente também implementou 2 quadros, um quadro com FMDS, para poder verificar, visualizar aonde tinha maior incidência de erros, e aí fazer essa tratativa, localizar esse erro e poder tratá-lo. E também a gente aplicou o quadro de gestão à vista, onde a gente colocou a auditoria de estoque, onde vai ser feito internamente em cada unidade da empresa, no indicador de saída interna, para poder visualizar aonde está tendo mais avaria no processo de armazenagem, o próprio Lean, para poder mostrar o quanto de inovação e melhoria a gente está conseguindo aplicar na empresa, um indicador de NPS para mostrar a evolução da satisfação dos nossos clientes com o serviço prestado, e um indicador de devolução, que vai ser responsável por mostrar a evolução da devolução na operação em questão. O nosso processo de saída da mercadoria já era um processo que era feito de forma coesa, era um processo que tinha um padrão legal a ser seguido, ele só precisava de algumas melhorias. Por exemplo, separar cargos para pessoas, então a gente tinha pessoas que faziam a separação e fazia a conferência. A incidência de erros em cima dessa conferência ela era grande. Então a gente conseguiu fazer essa separação de cargos, definir pessoas para separar, definir pessoas para fazer a conferência e assim mitigar possíveis erros. E também a gente aplicou a conferência às cegas também na separação, porque tudo era feito baseado no olhômetro, digamos assim, olhando a mercadoria para poder assim poder fazer a separação. Então a gente fez com que o operacional entendesse que se tem um sistema, ele precisa ser utilizado. Se tem um sistema que é completo, ele pode ser sim utilizado e aplicado na operação sem se preocupar com possíveis erros. A gente também conseguiu fazer algumas alterações no armazém. Relacionado ao layout do armazém, a empresa ela já tinha uma ideia de expansão, mas ela não tinha ainda um ponto de vista de como iniciar essa expansão, porque tinha muita mercadoria espalhada pelo armazém.
Então a gente conseguiu estar fazendo um breve vislumbre da operação como um todo. Mostramos essa imagem para a gerência, certo? Para a gerência poder visualizar a situação que estava o armazém. E eles visualizaram que tinha posição pallet para poder armazenar na estrutura, só que a gente tinha muito pallet pelo chão de mercadoria. Então, eles já tinham a ideia de compra, eles fizeram a compra dessas estruturas porta-pallet para a gente poder estar fazendo uma ampliação no armazém. Então, o em cinza é o que já tinha existente e o que está em laranja é o que a empresa fez a aquisição para poder implementar essa expansão. A empresa hoje ela se encontra ainda nesse processo de expansão, mas a gente já conseguiu ter um ganho no que refere-se a espaço, no que refere-se à organização dentro do próprio armazém, fazendo mais com menos. A gente conseguiu, somente com o fato de melhorar alguns serviços no recebimento, na armazenagem de mercadoria, melhorar o espaço, diminuindo assim o tempo de separação da mercadoria, o tempo de armazenagem da mercadoria. A gente conseguiu definir algumas regiões para stage, por exemplo, onde vai alocar diretamente a mercadoria já separada, aguardando o seu possível carregamento. Então a gente tem aqui uma foto de como era o galpão, logo que a gente chegou e pediu para fazer a separação por lote de variação, mas a gente consegue ver que tinha pouca estrutura e muita mercadoria. Nessa foto ainda estava bem organizado, porque a gente conseguiu pedir para fazer essa separação por lotes, para a gente poder visualizar melhor qual era a situação do armazém. E hoje é a fase atual do armazém, onde está a implantação ainda de estruturas, certo? Mas a gente já conseguiu ter um ganho, principalmente no que refere a esse espaço. A gente consegue hoje visualizar o que é cada tipo de mercadoria armazenada, como que cada tipo de mercadoria tem que estar armazenado, e, lógico, posteriormente, com o término da instalação das estruturas, vamos ter um ganho ainda maior, e a gente vai continuar ainda fazendo esse acompanhamento das melhorias que a gente implementou, e das futuras melhorias que a gente ainda pode estar aplicando no operador logístico. Esse foi o nosso trabalho, muito obrigado pela atenção.